Fala, amigos da arte, Papo de Bancada, o seu companheiro de todas as noites de quinta-feira na área. E aproveitando, antes de você sujar o seu dedinho de cola, clica aqui no botão de curtir, deixe o seu like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal. Assim, sempre que tiver um vídeo novinho, lisinho, que nem um pacote de folha de seda, você vai ser avisado no seu celular ou no seu e-mail e vai ver as nossas histórias da época da boca colada primeiro que todo mundo. E por falar em histórias da época da boca colada, infelizmente a turma que estava programada para fazer o papo de bancada de hoje teve um probleminha com a internet e não pôde participar, e eu tive que marcar uma nova data com eles, mas não vou falar quem é para não estragar a surpresa. Mas como eu sou legal, eu não vou estragar a sua quinta-feira, que já é tradição para tanta gente, sem uma boa história. E vou aproveitar esse imprevisto para apagar uma dívida que eu tinha com vocês desde a primeira temporada. Quando me pediram, eu prometi que ia fazer, e hoje eu vou contar a história da turma Maria Preta de Interlagos, zona sul de São Paulo, que foi muito conhecida nos primeiros anos da década de 1990. A turma foi criada em 1983 por 4 pessoas. O Rubinho, meu pai, um amigo de infância dele, o Marcelino, que todo mundo chamava de Marcelinho, o Tonhão e um amigo dele que sempre estava na sua rua, que era o Sidney, que também tinha o apelido de Dinho e de Mula. Mas Mula é um apelido feio, então fica só com Dinho, que é muito mais bonito, né? O ideal seria que eles mesmos contassem a sua história, mas como meu pai faleceu em 2004, o Marcelinho no ano passado, o Sidney eu não consegui encontrar, pois o único contato que eu tinha era com seu filho, que também chamava Sidney. Mas ele faleceu no final de 2019 e eu não sei se o velho Dinho ainda esteja vivo. E claro, o Tonhão, que vocês sabem que não tá muito afim de papo comigo, né? E olha que eu tentei, hein? Mesmo com alguns amigos tentando convencê-lo, não teve jeito. Se antes ele já não era muito fã de falar comigo, agora que ele não vai falar mesmo. Bom, pelo que eu me lembro da história, uma parte contada pelo meu pai e a outra que eu mesmo vivi, naquela época o mundo do balão em São Paulo estava só começando. Muita gente ainda não tinha acesso aos balões modernos e assim como muitas turmas na época, a Maria Preta nasceu de pessoas que se conheceram correndo atrás de balões, ficaram amigos e decidiram entrar na moda da época, que era montar uma turma de balão. Mas nem tudo foi tão belo e glamouroso assim. Como eu disse, haviam 2 núcleos. O do meu pai, que tinha o Marcelinho como amigo de infância de um lado, e o Toninho, que depois ficou conhecido como Tonhão, com o Dinho, que não morava na mesma rua, mas ele sempre estava por lá e tinha uma grande amizade com o Tonhão. Para quem conhece a região de Interlagos, além do autódromo, temos o lixão às margens do Rio Pinheiros, e naquela época ele estava muito ativo e caía muito balão por lá. O porquê eu nunca soube, mas meu pai dizia que o rio, a água atraía fogo, outras vezes ele falava que era por causa do gás metano do lixo, mas independente da aula de química, realmente caía muito balão ali. E foi na queda de um que os 2 núcleos se conheceram, e como eu disse antes, não foi tão belo e legal assim. Para quem conheceu os 4, lembra bem que eles eram bem sistemáticos, para não falar encrenqueiros, né? E nesse resgate houve uma briga. Agora, qual era, o que aconteceu e com quem ficou o balão, eu não sei. Dias depois, meu pai jogava futebol de várzea num clube chamado Acadêmico de Cidade Dutra. Guarda bem esse nome que lá pra frente ele vai ser bem lembrado. Ele jogou muitos anos nesse clube de várzea e era conhecido como Rubinho Pescocinho, porque ele vivia jogando bola e olhando pra cima procurando balão. E essa mania dele foi até matéria de jornais na época, pois numa final de festival, ele abandonou o jogo para correr atrás de um balão que caía do lado do campo. Menos mal que o Acadêmico não perdeu o jogo, mas ele foi expulso, claro. Nesse time do Acadêmico, o Dinho também jogava, e pouco depois daquela briga no lixão, teve um outro jogo e ele veio conversar com meu pai. Eles se entenderam e poucos dias depois, através do Dinho, meu pai conheceu o Tonhão de uma forma mais amistosa. Eles acabaram ficando amigos e começaram a correr atrás de balão juntos. Em pouco tempo, o Marcelinho também se juntou ao trio e durante as festas juninas daquele ano, eles decidiram formar uma turma. Como eles só pegavam e soltavam balões tradicionais, os balões juninos, eles escolheram o nome de Clube de Baloeiros Maria Preta. Para quem não sabe, todo balão tradicional de festa junina é chamado de Maria Preta. O porquê eu não sei, e olha que eu até tentei descobrir. Algumas pessoas me disseram que ele se chamava Maria Preta porque depois de resgatados, esses balões vinham tão pretos por dentro por causa da queima das buchas, que na época não era com parafina, era a maioria com querosene, e tinha gente que colocava pedaço de pneu picado, que soltava aquela fumaça preta tão densa que por dentro do balão, né, ficava todo preto. Enfim, essa foi a história mais perto da lógica que eu ouvi.
Se você tem outra versão sobre o porquê que os baloeiros do passado batizaram os balões de festa junina de Maria Preta, comenta aqui pra gente saber. Nos primeiros anos dessa nova turma, eles faziam poucos balões. O foco mesmo era correr atrás de balão, e somente em 1986 que eles decidiram fazer seu primeiro balão moderno. Aproveitando o convite para um festival da Turma do Morro, que era uma turma que existia ali na região do Morumbi, do Campo Limpo, no extremo sudoeste da capital, eles decidiram participar com 3 folhas bojado. Este balão foi feito com folhas de flor poste branco e alguns desenhos feitos à mão e vazados em papel celofane colorido. Ele começou a ser feito na minha casa, na escrivaninha do meu pai, e foi finalizado na casa do Tonhão, onde eles decidiram montar a sede e a bancada. No ano seguinte, eles já estavam bem conhecidos na região pelos resgates, e novos integrantes chegaram, como o Zezito e o Laca, que eram cunhados do Tonhão, o Djalma e o Chicão, o Sidão, o Casca, que foi funcionário do Tonhão por décadas na vidraçaria, e o Mingão e o seu irmão Boca. Parece time de futebol, né? Com tanto apelido. Mas eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se caso eu esqueci, comenta aí e ajuda a contar essa história. Com uma turma mais ativa e começando a ficar bem popular, veio uma ajuda muito importante, uma característica que marcou toda a história da Maria Preta até o seu fim, que foi o patrocínio. Naquela época, eles conheceram o dono de uma fábrica de blocos bem conhecida na região, onde o seu dono também gostava de balões e tinha até uma turma em Guarulhos, e ambas se chamavam Pazil. Com o patrocínio da Pazil Blocos, foi feito seu primeiro uniforme, um moletom azul royal e azul marinho com um enorme logotipo nas costas, que ilustrava um careca de padre com o nome da turma nos gomos e de sua patrocinadora na parte superior. Logo após o início dessa parceria, veio o convite para participar do primeiro festival de balões da recém-criada Turma Figueira Grande, turma que rapidamente ganhou destaque do outro lado da represa, e o seu dono, Milton, gostava muito de fogueteiro noturno e decidiu criar seu primeiro festival somente com esta categoria. Com a ajuda da Pazil, a Maria Preta fez uns 6 folhas todo em flor poste branco com cintamentos e reforços de respiros em Hulk verde, e montaram 2 enormes gaiolas recheadas com cortadinhos, cometas, chuvas de prata, rojões de vara e paraquedas com bailarinas. O curioso é que por vários dias, como elas foram montadas na loja do Tonhão, que era uma vidraçaria, né? Durante o dia, eu acredito que para liberar espaço, ele as colocava na frente da loja em exposição. Imagina isso nos dias de hoje, né? Não ia durar 10 minutos lá fora. A tão esperada noite do festival chegou, se não me falha a memória foi em junho de 1987, e eles foram lá soltar o balão num enorme campo onde a Figueira soltava seus balões na Avenida Guido Calói, ali perto onde hoje é o Centro Empresarial de São Paulo e a Ponte Transamérica na Marginal Pinheiros. Subiram vários balões nessa noite, mas eu não lembro de quem eram. Se vocês se lembram, comenta aqui no vídeo e me ajuda a contar essa história. Eu lembro que naquela noite foi muito legal, o campo estava lotado, subiram vários balões, não teve nenhum incidente, o que era bem comum nos festivais de fogueteiros na época, e a Maria Preta ganhou o primeiro lugar já no seu primeiro balão de grande porte. Logo depois, bem empolgados com o resultado dos seus 6 folhas, eles decidiram ir bem além e fazer um balão bem maior, e ainda concorrer à Boca de Ouro na época, que era organizada pelo Bia da Luar de Vila Sônia e pelo Neno do Clube Paulistano de Balões, que se chamava na época Incentivo aos Baloeiros. Eles começaram a fazer o balão, que eram 10 folhas cortado no Hulk azul, todo decorado com losangos e cintamentos em flor poste branco e reforços de respiros cortados com papel laminado no finalzinho de 87. Naquela época, esse balão se tornou o maior assunto nas rodas de baloeiros da região. A maioria das turmas nunca tinham visto ou solto um fogueteiro noturno tão grande, e somente a Figueira Grande tentou, mas o seu 17-17 solto do Campo do Lagos, próximo à represa Guarapiranga, não deu muito certo. Aproveitando o sucesso com os 6 folhas e o patrocínio da Pazil, além de fazerem os 10 folhas, decidiram também organizar um festival, e também de fogueteiros noturnos, e soltaram o 10 folhas como um balão de destaque, o que muitas turmas faziam na época. Como o campo do Acadêmico, lembra dele? Ficava a menos de 1 km da sede da turma, e o meu pai e o Dinho jogavam bola lá, foi fácil conseguir autorização com a direção do clube para eles soltarem seus balões e realizar um festival ali. E lá foi por anos o principal campo de soltura dos balões da turma. 1988 foi um ano de comemoração dos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, e no chapéu do 10 folhas até tinha uma frase sobre isso, e pelo mesmo motivo, escolheram a data de soltura um dia depois do dia da comemoração do centenário, que foi na sexta-feira 13 de maio. Mas a noite não estava tão legal, tinha chovido o dia todo e o campo estava cheio de poças d'água. O festival acabou rolando, subiram alguns balões, mas eles decidiram não arriscar e adiaram a soltura do 10 folhas para outro final de semana.
depois de 3 semanas longas de ansiedade e espera, na noite do domingo 5 de junho de 1988, enfim o balão subiu, e foi uma noite inesquecível. O tempo estava perfeito e, como na primeira vez, a arquibancada estava lotada, com toda a vizinhança presente, e deu tudo certo. O balão levou toda a carga sem sentir e deu um grande show. Depois ele seguiu sentido fundão da Zona Sul e dizem que ele desceu a serra e caiu no mar, mas eu nunca tive uma confirmação real dessa notícia. O ano seguiu, a Maria Preta ficou muito conhecida em tudo quanto era canto por causa deste balão e pela qualidade do show pirotécnico, e tinham certeza que a Boca de Ouro de 1988 estava na mão, até aparecer uma certa emenda no caminho. Chegou 1989, saiu o resultado e a emenda levou a Boca de Ouro, com a Maria Preta ficando com um vice-campeonato. Gente, essa história é mais longa que o filme do Poderoso Chefão, então resumindo, o balão da emenda teve praticamente 80% da sua queima bem fraquinha e somente as últimas gaiolas deram um show, com muitas cores e bailarinas. Já o balão da Maria Preta teve uma queima normal, mas somente com cometas tradicionais, que eram prateados, e a história que eu ouvi na época foi que por ter mais cores e tal, a emenda mereceu. Nessa época, o apoio da Pazil já tinha ido embora e fizeram novos uniformes, desta vez uma jaqueta preta com detalhes em amarelo, que eram as cores originais da turma lá no começo. O fato de perder a Boca de Ouro deixou todo mundo muito chateado, já que para muita gente foi bem injusto, mas isso não os impediu de continuar. Eles decidiram fazer mais um 10 folhas, desta vez branco, num papel diferente, que eu acho que era um Onion Skin, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que ele era bem branco e leitoso. E também colocaram uma reta de 2 metros com o Hulk azul que sobrou do 10 folhas anterior. Preocupados com essa coisa de cometas prateados e gaiolas simples, eles decidiram colocar mais gaiolas e fogos coloridos, além de decorar os fogos com bastante cores, já que naquela época pouca gente decorava as gaiolas e o máximo que faziam era colocar bexigas coloridas nas varas, como a gente faz até hoje, e encapar os cometas com papel de seda. Enquanto eles faziam este balão, em 27 de maio de 1990, a extinta Estrela Dourada de Pirituba, cadê você, Maurício, meu filho? Soltou um 99 com a gaiola de cortadinhos e uma bandeira que caiu aqui na região do Grajaú.
Eu lembro que naquela manhã o telefone de casa tocou e era um senhor procurando meu pai. Eu disse que ele não estava e esse senhor disse que tinha caído um balão no sítio um tempo atrás, o meu pai pegou e lhe deu uns trocados. E também deixou um cartão dizendo que se outro dia caísse outro balão por lá, que ele ligasse aqui em casa. Pois bem, o 9 folhas da Estrela Dourada caiu lá e o meu pai disse que foi a Maria Preta que pegou. Eu já vi algumas histórias que não foi bem assim, mas não lembro exatamente como foi. Se alguém souber, comenta aí. Enfim, eles trouxeram o balão e a bandeira totalmente inteiros para a vidraçaria e pouco depois de terminarem um 10-2-10, decidiram fazer uma revoada onde soltariam uns 5 folhas, o 10-2-10 à noite e de manhã um peão de 10, o 9-9 da Estrela Dourada e um peão de 14 que eles pegaram no começo do ano anterior, que foi solto pela Ninho da Águia. Além desse balão que levou uma gaiola de cortadinhos e uma bandeira ilustrando os ursinhos carinhosos, eles também soltaram um Gofié e ambos foram pegos pela Maria Preta. Os dois eu só vi fotos no álbum de figurinhas, eu nunca consegui encontrar ninguém que tenha o que fosse da Ninho da Águia. Se você conhece ou tem, coloca aí nos comentários. Quem se lembra da descarada roubada do título do Ayrton Senna em outubro de 89 lá no Autódromo de Suzuka no Japão, quando o francês e presidente da FIA Jean-Marie Balestre desclassificou Ayrton Senna, que tinha ganho a corrida e seria bicampeão mundial, e essa decisão fez o Prost levar o título. Essa mutreta deixou os brasileiros muito putos, e aproveitando que o GP Brasil de 1990 seria realizado novamente no Autódromo de Interlagos, que ficava a menos de 1 km da sede da Maria Preta, eles decidiram fazer uma enorme faixa com os dizeres Balestre, o gay da Fórmula 1, em inglês, claro, e soltar esse balão para que ele passasse bem baixinho em cima do autódromo e fosse visto pela TV no mundo todo. E, infelizmente o tempo não ficou legal e não conseguiram essa façanha. E como o balão ficou guardado desde o começo do ano, a faixa acabou estragando e eles decidiram soltar o balão apenas com uma gaiola de cortadinhos junto com o 9 folhas da Estrela Dourada. O fim de semana da revoada chegou, que curiosamente e não intencionalmente completa 32 anos exatamente hoje, dia 6 de outubro, e foi perfeito. No sábado eles soltaram um 10-2-10 e uns 5 folhas à noite, e de manhã os peões de 10 e 14 e o 9-9, todos com solturas tranquilas. E até a soltura do 9 folhas foi considerada pela própria Estrela Dourada melhor que a primeira, já que na primeira vez ele subiu com um pouco de neblina. O 10-2-10 caiu na região do Morumbi e foi resgatado pelo nosso querido amigo Babão, hoje da ação do Mosaico, que o soltou meses depois com a sua então turma da 15 de manhã com fogos, mas eles foram totalmente de graça e desapareceu no meio da névoa. Já o peão de 14 foi pego pela Chugabum e o 9 folhas, se não me falha a memória, ele queimou, mas eu não lembro onde ele caiu e ninguém o pegou. Se alguém aí lembrar, conta aqui nos comentários. Um pouco mais de um mês depois, no final de novembro, se não me falha a memória, realizaram um segundo festival, também no campo do Acadêmico e desta vez noturno e diurno. Eu até tinha a fita dele, mas eu emprestei para alguém e ela desapareceu. Mas eu lembro que foi um evento bem legal, subiram muitos balões e por ideia da Dona Rosa, então esposa do Tonhão, eles arrecadaram muitos, mas muitos alimentos e roupas que foram doados para um orfanato nos dias seguintes. Nessa época, a Maria Preta estava em pleno vapor, sendo conhecida por todo mundo e a esperança de ganhar sua primeira boca de ouro, desta vez com 10-2-10, não veio novamente e ficaram mais uma vez com o vice-campeonato, perdendo para outro 10 folhas da TAF, a turma da Água Fria. Desta vez não teve suspeitas de mutreta, já que a queima dos fogos da TAF foi visivelmente bem melhor. O curioso também é que o balão da Estrela Dourada também ficou com o vice-campeonato, ele perdeu para o 7 folhas do grupo UFO, aquele que subiu do trote. Naquela época, a amizade com o Milton cresceu muito. Como ambas as turmas gostavam de balões grandes e principalmente de resgates, praticamente eram consideradas as mais populares da região, e isso os uniu muito. Alguns anos antes, lá em 1986, o Milton comprou 4 peões de 28 metros, todos cortados no Hulk. Um vermelho e verde, um todo vermelho, um todo azul e um azul e verde. Em 1987, ele soltou o primeiro, um vermelho e verde com fogos. No ano seguinte, o todo vermelho com uma decoração alusiva ao aniversário da cidade de São Paulo. Já em 89, se não me falha a memória, o peão de 28 verde e azul foi para Maria Preta. Só não sei se ele vendeu, se ele trocou, sei lá que rolo eles fizeram. E pouco depois da tragédia do 23-23 em junho de 90, algumas gaiolas sobraram daquele rapa feito pelos baloeiros depois de toda aquela zona e uma delas, com 200 dúzias de cortadinho, veio parar na Maria Preta, que a soltou com mais uma de 300 dúzias
nesse peão de 28 metros em 26 de maio de 1991. Este balão ficou marcado pelo molde estranho, que parecia mais um trufo com birote do que um peão carrapeta, e subiu numa manhã fria e lacrada de neblina que nem deu para ver os fogos. Já o seu irmão gêmeo, o outro peão de 28, todo verde, foi solto em 1997, quando Milton já era vereador em São Paulo e foi oficialmente o último balão da Figueira Grande. Ao contrário dos anos anteriores, 1992 foi um ano bem marcante e para muitos o melhor ano da turma. Com mais de 30 integrantes, pouco depois do peão de 28 eles decidiram fazer outro gigante fogueteiro noturno. Eles decidiram fazer um 12 folhas com 3 metros de reta, todo no Hulk vermelho e decorado com seda preta. E começaram a fazer o balão já na sequência da soltura do peão de 28. 1992 também foi um ano de eleições e naquela época muitos candidatos e partidos apoiavam qualquer grupo de pessoas que pudesse ajudar nas eleições, devido à sua influência, como é hoje os digital influencers. E no mundo do balão não era diferente, já que as turmas de baloeiros mais populares tinham, digamos, como dizemos hoje, muitos seguidores. Naquela época, um comerciante e empresário de roupas bem popular, que tinha até um programa na TV Gazeta, que não há necessidade de dizer quem é, conheceu o Tonhão, e como ele tinha vontade de entrar na política, começou a ajudar, e uma boa parte dos custos deste balão foram pagos por ele. Já a outra veio da mensalidade, que eu acho que ninguém pagava, e de vendas de camisetas. Aquelas camisetas brancas que tinham um balãozinho e vinha escrito Balloons Sex Rock. Alguém se lembra delas? E algumas jaquetas dadas por esse empresário. E também ouvi falar que o Tonhão chegou a vender um carro para pagar o alto custo de um 12 folhas fogueteiro noturno, que desde aquela época não era barato. Nessa época também chegaram novos integrantes como o pessoal da recém-extinta Turma da Capela, o Jura da vizinha Turma do Nevoeiro e o nosso querido Craca, que veio da Turma da Caixa. Depois de muito tempo fazendo o balão e muito sacrifício para comprar a carga, depois de alguns adiamentos em 6 de junho de 1992, enfim o balão subiu. Também no campo do acadêmico, e desta vez, ao contrário dos dois fogueteiros noturnos anteriores, não foi uma soltura tão tranquila. Eles sempre faziam as bocas dos seus balões, e por falta de tempo, eu acho, desta vez eles contrataram um dos caras mais populares nesse comércio na época, o Luiz Boca. Você se lembra dele? Ele ficou bem conhecido no começo da década de 90 com suas bocas com sobrearo vermelhas e a churrasqueira preta. Praticamente em tudo quanto era loja de materiais para balões vendiam essas bocas. Se você se lembra, comenta aí. Voltando a 12 folhas, pouco depois de acenderem as buchas, algumas soldas do segundo aro começaram a estourar e tiveram que fazer ajustes com arame para que desse tudo certo. Devido a isso, a bucha do balão foi inflamando, o fogo foi aumentando e mal o balão puxou metade da carga, a força era tão grande que ao tentar segurar ele pelas guias, o papel começou a rasgar perto da boca. Por segurança, eles decidiram cortar 2 gaiolas e ele subiu com 6, dando um show fantástico e inesquecível para muita gente que compara ele até hoje com 16 folhas da emenda solto no ano anterior. Ele seguiu sentido extremo sul e alguns amigos que estavam atrás disseram que ele caiu na mata lá no pé da Serra do Mar, no bairro de Evangelista de Souza, na região do Marcilac, mas ninguém chegou a pegar ou encontrar o local onde ele tenha caído. Bom, depois de 2 vice-campeonatos e um puta show desses, você deve estar se perguntando, e agora, a Boca de Ouro veio ou não veio? É, mais ou menos. Chegou 1993 e já no começo do ano, através do jornal Gazeta do Balão, veio um anexo com o resultado de 1992. E na categoria Boca de Ouro estava lá marcado Maria Preta e Artimanha. Ué, mas como assim, 2 campeões? Pois é, pela primeira vez na história houve um empate na Boca de Ouro.
Ninguém entendeu muito, mas o que importa é que a tão sonhada Boca de Ouro veio, mesmo dividindo com a Artimanha. Anos depois eu fui entrevistar o Neno para um documentário sobre a Boca de Ouro, que vou deixar aqui na descrição caso vocês não tenham visto, e perguntei para ele sobre esse empate. Ele disse que, por questões políticas, digamos assim, foi a melhor escolha que tiveram, já que os dois balões foram fantásticos e mereciam, mas ele não me contou se realmente teve algum empate na somatória das cartelas dos jurados. Uma coisa diferente da maioria das bocas de ouro que muita gente conhece é que naquela época não tinha festa de entrega de troféus. Eles apenas divulgavam através das mídias baloeiras, que eram os jornais de balões, os campeões. E durante o ano as próprias turmas vencedoras faziam, se quisessem, uma festa e um dos organizadores ou um representante ia lá e entregava o troféu ao vencedor. Já o ano de 1993 foi bem diferente. Com um novo patrocinador, uma fábrica de uniformes esportivos que existe até hoje, eles ganharam um novo uniforme, uma jaqueta branca e preta e uma nova escuderia, uma simpática preta velha criada pelo Edu da Estrelar. Eu lembro também que eles chegaram a fazer uns 6 folhas com letreiro em homenagem a esta patrocinadora, que foi solto de um campo de futebol onde hoje é a ITEC Irmã Agostina, ao lado do Autódromo de Interlagos. Além de novos uniformes, tinha o alívio de ter, enfim, vencido o campeonato mais importante do mundo do balão. Pouco depois de ajudarem efetivamente na montagem das gaiolas e na soltura do 27-27 da Figueira Grande, eles ficaram bastante empolgados e decidiram fazer um 32 folhas fogueteiro noturno. Isso mesmo, um balãozinho de 64 metros, cheio de bombas embaixo. Mas antes de contar essa história, vamos para a busca pelo bicampeonato da Boca de Ouro. Naquela época começou a aparecer os primeiros trufes, e de cara todo mundo percebeu que era um balão feito para puxar carga, bem mais forte que os mexericas que a maioria do pessoal fazia. Eles pegaram o corte de um trufe de 18 metros em uns quebrados, mas vamos arredondar para 19 metros, que foi cortado no Hulk azul e começaram a fazer ele um pouquinho depois da soltura do 12-3-12, e já no começo de 93 já estava tudo pronto. O balão subiu em uma soltura bem tranquila, também do campo do Acadêmico, na virada da noite de 28 de fevereiro e 1º de março, e deu um show bem legal. Ele seguiu sentido ABC e caiu no meio da Anchieta. Ele foi trazido pelo Milton, que o soltou menos de 2 meses depois de dia, com uma das gaiolas que restaram do 27-27. Mas como assim foi trazido pelo Milton? É que, dizem as más línguas, não foi bem ele que pegou, mas deixa esse assunto pra lá. O balão subiu, deu um show pirotécnico bem legal, mas eram 19 metros, né? Naquela época já estava provado que para ganhar a Boca de Ouro tinha que ser um balão maior, e para garantir, digamos assim, eles optaram em fazer mais um balão, um trufe de 24 metros que foi cortado no Hulk verde e partido para a confecção já no começo de março. Eles ficaram o ano inteiro fazendo o balão e no começo de dezembro, já na virada do dia 14 para o dia 15 de dezembro, que foi uma terça-feira, eles foram soltar o balão. E pela primeira vez, não soltaram o balão no campo do Acadêmico. Soltaram do recém-descoberto campo do Flamenguinho, às margens da represa Guarapiranga, um campo bem mais amplo que o campo de futebol de várzea do Acadêmico, que nos anos seguintes se tornou o principal campo de soltura de balões e até mesmo de festivais até o final da década de 2000. A soltura do trufe de 24 metros foi tranquila. O balão levou tudo de primeira, mas a queima dos fogos não foi tão perfeita quanto o 12-3-12, mesmo tendo muito mais fogos.
Ele seguiu sentido Parelheiros e foi pego pelo Milton em um brejo. Desta vez foi pego mesmo, já que todo mundo que chegou no resgate viu ele lá no meio do brejo com água quase no pescoço, grudado na boca e gritando: Figueira! Ele soltou o balão no ano seguinte, no final do Festival das Turmas Lá e Companhia e Caixa, que foi realizado em agosto de 94, com mais uma gaiola do 2727 e uma gaiolinha pequena que acredito que devia ter por volta de 50, 100 dúzias. Veio a virada do ano e o resultado da Boca de Ouro de 1993 e pela terceira vez lá estava Maria Preta como vice-campeã. E a vencedora foi novamente a turma da Artimanha da Vila Matilde, com seu 12-12 e o bicampeonato da Boca de Ouro seguido. O ano para ele só não foi pior, digamos assim, porque o Trufo de 19 ganhou na categoria de melhor fogueteiro noturno no recém-criado troféu Gazeta de Ouro, organizado pelo jornal Gazeta do Balão, o mais popular na época, e era um campeonato bem diferente da Boca de Ouro. Além das categorias tradicionais, ele tinha algumas categorias meio diferentes, como a melhor poesia, já que na Gazeta do Balão tinha uma seção de poesias relacionadas a balão, e também premiava a melhor lanterna, a melhor decoração de lanterna, então tinha muitas lanterninhas bem diferentes e legais concorrendo. Já no ano de 1994, eles perderam o apoio financeiro do Milton, que também tinha decidido parar de apoiar um partido e um candidato, e ele mesmo decidiu encarar a política, e se candidatou a deputado federal. E toda a verba que gastou foi voltada à sua campanha, e uma boa parte dela aos baloeiros, patrocinando os principais festivais de São Paulo. Afinal, alguém não lembra ou não tem um troféu daqueles azul que ele distribuía nos festivais, daquele carro de som, uma Kombi branca, que ficava tocando a mesma fita do Só Pra Contrariar em todos os festivais de São Paulo. Se você se lembra, virou fã ou pegou raiva do Só Pra Contrariar, deixa o seu comentário aí no vídeo. Bom, ele não ganhou, mas nas próximas eleições, que foi em 1996, ele tentou novamente, desta vez para vereador, e foi eleito. E como sabem, ele está lá até hoje, quase 30 anos, intocável e como um dos políticos mais poderosos e influentes em São Paulo. E depois da lei de 1998, ele aposentou de vez o tubo de cola e nem quer mais saber de balões. Em 1995 começou a decadência da Maria Preta. Pouco depois de soltarem um 828 fogueteiro noturno lá no campo do Acadêmico, eles decidiram começar a fazer o 32 folhas. Em busca do papel para cortar o balão, ficaram sabendo que o Pascoal da Baloema tinha uma bobina de craft palha que havia sobrado dos cortes do trufe de 40 metros da Balão Mágico, que subia em maio de 94 no sítio do Claudinho Alvarenga em Itapevi. Eles foram até sua loja na Vila M e pegaram essa bobina para cortar o balão. Mas eles não queriam que o balão fosse palha. Dias depois, meu pai, num bate-papo com o Manel da Cometa, que então morava em São Paulo, ele sugeriu que tingissem um papel e fizessem um montadão nos padrões dos balões da Cometa, e indicou uma fábrica que tingia papéis em Mauá. Meu pai levou essa bobina para ser tingida nessa fábrica e pediu que tingisse metade preto e metade vermelho Suferine, o tradicional vermelho dos Hulks, mas a fábrica errou o tom e ele ficou mais puxado para o pink. Com a bobina tingida, levaram para o Paulado da Estrelar para que ele cortasse o balão, porém ele calculou e o papel não dava para cortar 32 folhas. E por sugestão do Paulinho da GNB Paixão, que era muito amigo do meu pai, foi cortado um trufe de 42 metros, para ser até então o maior trufe a ser feito em todo o mundo do balão. Logo após a soltura desse 828, começaram enfim a fazer o 42 em meados de 95. Em poucos meses, o ritmo das pessoas na bancada para mexer no balão ia diminuindo. Afinal, chegar na sede e ver um cone de 7 metros, 128 gomos e dezenas de cintas não era para qualquer um. Pouco depois de terminar de fechar e cintar os dois primeiros cones, o rami, que era um cifa de 8 fios, acabou e a confecção parou. O tempo foi passando, eles não encontravam rami para continuar, a turma foi se dispersando e acabou simplesmente porque ninguém queria mexer, ninguém queria gastar dinheiro e tampouco correr atrás de rami para fazer o balão. Nos anos seguintes, a Maria Preta viveu exclusivamente de resgates, como em sua origem, mas com meu pai, eu e alguns amigos como o Guzzi, o Bolinho e o Tec. A gente soltou muitos balões até 1997, quando decidimos criar a nossa própria turma, a Turma da Emoção, que existe até hoje. Mas foi meu pai que praticamente foi o único a manter o nome da turma viva, estando sempre presente em solturas, resgates e festivais, até morrer em dezembro de 2004. Já o 42 ficou guardado na época na casa do Tonhão e depois ele levou para o sítio dele no Marcilac, próximo a Parelheiros, no extremo sul de São Paulo.
Mesmo fazendo os primeiros balões como Turma da Emoção, sempre que soltávamos algum balão resgatado, sempre subia como Maria Preta. E foi assim até 1999, quando eu comecei a trabalhar como DJ e tive que parar de soltar balões, porque não tinha como trabalhar durante a madrugada toda numa balada e depois emendar com balão. Chegava em casa super cansado e não tinha como fazer as duas coisas juntas. Isso se estendeu até 2004, quando meu pai ficou doente e pediu para que eu voltasse a mexer com balões um pouco antes dele morrer. Eu prometi que iria voltar. Foi aí que eu peguei e criei o site Gazeta do Balão em 2006. Foi uma das promessas que eu fiz para ele. E pouquinho depois de lançar essa versão online da Gazeta, eu quis obviamente voltar a fazer balões da onde eu parei, ou seja, lá na Maria Preta. E fui visitar o Tonhão na vidraçaria e sugeri a ele que todo mundo voltasse e já fazendo esse balão. Ele disse que não tinha rami, coisa que eu já sabia, né? Como eu já estava sendo bem conhecido no mundo do balão por causa do site, eu fiz alguns contatos e consegui, através de alguns amigos, alguns rolos de cifa e levei tudo pro Tonhão. Quando eu cheguei lá na vidraçaria, coloquei os rolos de rami em cima do balcão e cheguei pra ele e falei assim: se o problema era rami, tá aqui o rami, vamos começar a mexer no balão. Ele se empolgou, buscou o balão no sítio, montou a bancada, chamou todo mundo de volta e eles começaram a fechar e cintar o cone 3, que foi de onde eles pararam. Semanas depois, pelo que me falaram, apareceu uma viatura lá onde o balão estava e o Tonhão ficou com medo, parou tudo e o balão voltou para o sítio. 5 anos depois, em 2011, no encontro no Bar do Afonso, um famoso point de baloeiros na época, o Luciano, que era da Figueira Grande e na época estava na Emoção, estava numa roda de conversa com o Anselmo, que era da Vamos Que Vamos, e rolou um papo sobre esse balão. O Luciano disse que ele estava lá parado e se o Anselmo topasse, ele pegava o balão, já que o Tonhão já tinha dito que a única pessoa que lhe daria o balão era pro Luciano. Prontamente o Anselmo aceitou, porém ele disse que precisava chamar alguns amigos que também estavam lá no bar para participar, e na mesma hora todo mundo se reuniu, eles conversaram e toparam o desafio. Na segunda-feira seguinte o Luciano me ligou, contou a história e pegou o contato do Tonhão. Depois de uma breve conversa, ele topou, cedeu o balão para o Luciano com a condição que mantivessem um projeto original, que era Fogueteiro Noturno, que o avisassem da soltura e o mais importante, que não levasse o nome de turma nenhuma. Afinal, ele estava cedendo o balão a um grupo de amigos e não para uma turma. Na mesma semana, o Anselmo e o saudoso Danielzinho da Vamos Que Vamos foram até o sítio do Tonhão em Parelheiros, buscaram o balão, levaram para a bancada do Daniel lá no ABC, abriram os pacotes e analisaram a situação geral do balão. Foram abertos cone a cone, contados os gomos e já separados para serem distribuídos a todos que iriam fazer o balão, até então com 3 cones prontos feitos pela Maria Preta. Foi criada uma espécie de consórcio com as 5 pessoas daquela reunião no Bar do Afonso, lideradas pelo Anselmo, que gerenciou a distribuição dos cones e da disposição da decoração, que foram o Dedinho da Balão Mágico, o Pascoal da Baloema, o Sérgio da Emenda e o Johnny, que na época fazia parte da USM. Cada um pegou um cone do balão para fazer e o Johnny ajudou com o dinheiro. A princípio, esse consórcio se chamaria Artigo 42, alusivo ao tamanho do balão e à lei. Fato é que o logotipo original era uma mão fechada amassando um papel sobre a lei que proibia a soltura de balões desde 1998 e com 5 dedos, que são os 5 integrantes do consórcio, mas como o tempo passou, eles decidiram colocar apenas todos os amigos. Basta olhar no balão e até mesmo no projeto, que na batata tem uma montagem de cores que formam um T de todos e um A de amigos. Em poucas semanas o balão rapidamente ficou pronto, mas o tempo foi passando, muitos dos envolvidos se afastaram por diversos motivos e o balão ficou sendo guardado em vários lugares. Somente em 2017, quase 6 anos guardado, decidiram enfim finalizar e botar o balão pro alto. Durante o tempo que ficou guardado, um dos cones do balão molhou. Foi retirado um gomo, reproduzido o molde e amostras do papel foram enviadas para um amigo do interior que conseguiu tingir o papel na mesma tonalidade do original e cortou esse cone. O curioso é que o projeto original era para ser o maior fogueteiro da história, isso lá em 1993. E na noite de 27 de junho de 2018, 25 anos depois do seu início, ele subiu de um sítio em Nazaré Paulista, próximo a Guarulhos, e conseguiu seu feito, batendo um recorde que até então era da Vagabundos do Céu do Rio de Janeiro, com seu trufe de 40 metros solto em 2009. 25 anos desde o início do projeto, o sonho de uma turma que amava incondicionalmente esse estilo de balão subiu, numa noite linda de lua cheia e com milhares de pessoas presentes, através da mão de dezenas de amigos altamente qualificados e com perfeição. Não sofreu, não fez um estralo, saiu de primeira
e deu um show, ao estilo da Maria Preta, que quem conhece sabe, com início emocionante na queima de cortadinhos, pegou muita altura, uma boa parte das gaiolas foram para cima das nuvens, a gente não conseguia ver, mas ele foi embora, sumiu mar adentro no litoral norte, sentido Paraty, sem notícias de resgate. Durante todos os anos que esse balão ficou parado e guardado tanto na vidraçaria quanto no sítio do Tonhão, sempre que alguém tocava nesse assunto eu percebi o quanto que o meu pai ficava chateado. Quando ele morreu, eu coloquei sua jaqueta da Maria Preta sobre o caixão e lhe fiz algumas promessas, e uma delas é que eu faria de tudo para esse balão subir. Por diversos motivos eu não participei do projeto ou até mesmo peguei o balão para soltar nessa fase pós-confecção, mas quase todos os envolvidos eram meus amigos e sempre me informaram de tudo que acontecia. No dia da soltura eu cumpri uma das promessas feitas ao meu pai naquela noite de seu velório, que era colocar a sua jaqueta para subir com o balão. Muita gente que estava lá ouviu fotos e vídeos não entendeu nada, mas agora saberão o real motivo dela estar lá. Era uma parte não só do meu pai, mas de todos que direto ou indiretamente participaram desse projeto, desse sonho, em quase 13 anos que esse balão ficou com a Maria Preta. Realmente, soltar esse balão era um sonho não só dele, mas de todos ali da turma. Como viram, eles eram apaixonados por balão, viviam e respiravam balão 24 horas por dia. E desde aquela reunião em junho de 1983, quando decidiram formar uma turma de baloeiros, a única intenção era de se divertir, evoluir como turma e chegar ao topo, pegando e soltando muitos balões. E eles conseguiram. Por mais de 12 anos a Maria Preta nasceu, seguiu, cresceu, foi a turma mais popular de toda a região e chegou ao ápice. Mas por uma mistura de vaidades e ambição, deu um passo maior que a perna ao tentar fazer um balão gigante sem ter pessoas suficientes, numa fase sem patrocínio efetivo e dinheiro para isso, e acabou como na sua origem, vivendo apenas de resgates. Por falar em resgates, por mais que a Maria Preta fosse uma turma admirada por todos os lados, ela não era tão amada pelo pessoal aqui da região. Eles tinham algumas regras e uma delas era que não invadiam a área de outras turmas. Era muito difícil eles irem atrás de um balão fora da área de Interlagos, e pelo menos nos primeiros anos, com essas histórias que eu escutei e algumas que eu mesmo presenciei, eles sempre se envolviam em muitas encrencas, como brigas em resgates. E olha que foram muitas. Além de muitos balões pequenos e médios, a Maria Preta também chegou a pegar alguns balões grandes. E o primeiro foi o peão de 24 metros da Zeppelin Tatuapé, que subiu lá do campo do rádio na Vila Formosa e desceu aqui na região de Parelheiros. O resgate dele foi uma coisa fora do comum, com uma multidão atrás, já que ele passou baixinho sobre a represa Billings, atraindo muita gente, não só da região, mas do ABC também. Ele caiu num sítio, os índios destruíram toda a plantação e o prejuízo sobrou para a Maria Preta pagar, e até um trecho dessa bagunça toda apareceu no final de uma matéria do Aqui Agora em 1991. Além disso, a polícia chegou e levou o balão para a delegacia de Parelheiros. Lembra do finado Rocha, que na época era da turma da Águia de Santo André? Ele era bicheiro e tinha um escritório de jogo do bicho na minha rua, e por isso estava sempre por aqui, e ele também estava atrás desse balão. Pouco depois dessa zona toda, ele ficou sabendo que o balão estava na delegacia, foi lá e negociou com os policiais e pegou o balão. Gente, essa história deu um rolo. Você podia falar qualquer turma de São Paulo, do planeta, mas se você falasse de Rocha e Turma da Águia para alguém da Maria Preta, o olho ficava até vermelho. E eu até escutei uma história de que teve um balão noturno que eles estavam atrás lá na região do Varginha, em Bugaçu, eu não sei exatamente onde que foi, e eles cruzaram com uma Kombi branca do Rocha, que na verdade eu acho que era do Danielzinho, mas enfim, não vou saber responder. Só sei que a coisa foi bem feia, foi troca de tiros e tudo mais. Mas também não tenho como confirmar essa história, porque infelizmente o Rocha já faleceu e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. E o Danielzinho e meu pai também já se foram. E o Tonhão, como já falei lá no começo do vídeo, não tá muito afim de papo comigo, né? Mas dizem que a briga da Maria Preta com Rocha foi uma coisa bem feia mesmo. Já para a Maria Preta só sobrou a churrasqueira do peão de 24 com as programadas, que foi solta no peão de 28 de 1991, aquele com o molde estranho. E a turma da Águia soltou o peão da Zeppelin, se não me falha a memória, em 1992. Outro balão grande de destaque que eles pegaram foi no mesmo ano, e outro peão de 24 metros, da turma do Ar de São Caetano do Sul, que caiu perto da minha casa aqui em Interlagos e teve um rebolô doido no sorteio e acabou ficando para a turma do Barracão. Mas o Milton fez um rolo com ele, se não me falha a memória, com bobinas de papel e o soltou numa revoada de resgatados da Figueira Grande de 1990. Esse rolo da turma do Ar eu não sei muita coisa, mas se alguém aí souber, comenta aí, porque realmente eu não me lembro.
Nessa mesma época, em 1989, eles também pegaram um outro balão que caiu na mesma região do peão da Zeppelin. Um 10 folhas feito pelos meus amigos da Status de São Bernardo do Campo, todo verde no Hulk e cintado com faixas de Hulk vermelho. Este balão foi para minha casa e ficou guardado no escritório do meu pai por anos. Ele virou meio que um ponto turístico aqui na Zona Sul. Toda a molecada da rua e os amigos do meu pai que vinham em casa ficavam loucos com aquele pacotão lá dobrado no escritório. E eu tinha uma enorme curiosidade de ver aquele balão cheio. Nunca tinha visto foto e nem vídeo dele. Eu tinha uns 13 anos. Eu lembro que eu abri uns 3 metros do balão no escritório e ficava admirando aquela pacoteira de Hulk. Eu só fui ver foto deste balão quando conheci o índio da Status e ele me mandou as fotos. E depois de 20 e poucos anos, finalmente eu pude ver como ele era. Eu já brinquei muito com meus amigos da Status porque a boca do balão era colada e tinha gases de hospital embebidas na cola. Então era uma pedra, você podia quebrar a parede, mas não arrancava aquela boca do balão de tão forte que estava aquele reforço de boca. Que é isso, meu filho? Calma. Infelizmente, por problemas financeiros, meu pai vendeu esse balão e eu não me lembro para quem foi e também acho que ele nunca subiu. Se alguém aí que está assistindo sabe onde foi parar esse balão, comenta aqui nos comentários, porque eu sinceramente não me lembro e gostaria muito de saber o que aconteceu com ele. Este balão ficou na minha casa de 1989 até 1995, 96, e todos os meus amigos de infância ficavam doidos quando iam lá, como o Tec, o Michel, o Pete e o Vini. Já em 1994, meu pai foi atrás de um balão que subiu, se não me falha a memória, do Grajaú, lá no Parque América. Eram 8 folhas todo vermelho e como estava atrás sozinho, ele viu onde caiu, escondeu o balão no mato, marcou o lugar e voltou para casa para buscar eu e Bolinha. Voltamos lá, se não me falha a memória, foi na região do Jaceguava e quando chegamos o balão estava lá escondido no meio do mato. Com muito sacrifício a gente tirou ele do mato e trouxe tudo em cima da Brasília vermelha da minha mãe, que meu pai se apropriou sem autorização dela. Este balão também ficou lá no escritório, ao lado do 10 folhas. Imagina um 10 folhas e um 8 folhas, os dois com a boca colada, 2 enormes pacotões de Hulk lá guardados, e se não me falha a memória, assim como com 10 folhas, meu pai vendeu esse balão para um amigo do Santoro. Cadê você, Santoro, que sumiu? Um amigo muito próximo do meu pai que começou a fazer balões lá na 10 de Ouros e tinha uma turma chamada Chácara Flora. Só lembro que ele intermediou essa venda, mas também não sei se subiu. É uma pena porque o meu sonho de todos os meus amigos de infância era soltar o 10 folhas. Eu não sei para quem ele vendeu os 2 balões e se eles subiram. Meu pai tinha essa fama de chocar balões. Não tinha um que convencesse ele de tirar aquele balão de casa, nem o Tonhão, que era praticamente um irmão que meu pai não teve, e nem ele conseguiu. Fato é que na revolta que completou 32 anos hoje, quando soltaram 9 folhas da Estrela Dourada e o peão de 14 da Ninho da Águia, eles poderiam ter solto esse balão facilmente. Mas enfim, não soltaram e eu não sei o porquê meu pai tinha essa mania de chocador de balão. Quando eu era pequeno ele tinha um baú, coisa típica de baloeiro antigo, né? E nesse baú tinha um monte de balões pequenos guardados há anos. Tinha um caixa de 16 folhas, outro caixinha de 8, uma almofada de 8 folhas também, tudo bem dobradinho. E o mais velho era um peão de gomo torto que ele pegou em 1972, mais de 25 anos guardado e estava lá até esfarelando. Essa coisa de se apegar aos balões, não deixar ninguém soltar, não era só dele. Eu lembrei também que o Renatão da Simpatia do Coringa que tinha uma coisa também de guardar balões dentro de um baú. Os mais famosos foram a Torre Eiffel da Livre e o peão de 8 da Turma da Lua, que subiram em 1985 e depois que ele morreu, o pessoal da padaria refez a bandeira e soltaram o peão da Lua em 2015 e a Torre Eiffel, que foi o estupim para a criação do Festival de Réplicas, subiu em julho de 2018, 33 anos depois da primeira soltura. Eu lembro que eu fui numa festa de aniversário da Simpatia em 2013 com o Sérgio da Emenda, o Bozo da Number One, o Kiko, que na época era da Alegria, e o Christian da Colômbia. Nessa festa, o Caio me mostrou a Torre Eiffel que estava em exposição no salão da festa e foi ali que nasceu o nosso festival de réplicas. Quando eu brinquei com o Caio sugerindo que se fizéssemos um festival de réplicas e soltar esse balão de lá, apesar de não ser uma réplica, poderia ser uma bela atração para incentivar o pessoal a fazer réplicas de balões famosos num festival. E deu certo, nossa criação foi muito bem recebida e depois muita gente começou a fazer esse estilo de festival. O curioso, tanto a Maria Preta quanto a Figueira Grande, por todos os anos de suas existências, correram praticamente juntas. Foram as mais populares, as que soltaram muitos balões de destaque na região, foram parceiras em resgates, em solturas, em eventos, e o curioso é que foi um balão pego pela Maria Preta e solto com a ajuda do Milton que pôs o fim praticamente na atividade das duas turmas. No começo de 1995,
O Valdemir, junto com seus filhos, que eram ligados à turma da Coruja, soltaram um trufe de 27 metros fogueteiro lá no campo ao lado da casa do Milton. Este balão foi pego pela Maria Preta e ficou guardado na bancada da Figueira Grande, e pelo que eu ouvi, alguns meses depois, o Milton sugeriu que soltassem um balão em parceria com ele. Ele bancava a carga e soltassem à noite. E na noite de 24 de julho, uma segunda-feira, soltaram o balão com uma boa carga de fogos, melhor que de muitos balões novos. Mas não deu nada certo. Não sei se foi falha ou sabotagem, mas pouco depois que o balão saiu da mão com as suas 10 gaiolas, o cabresto, que era feito em formato de aranha, estourou e praticamente todas as gaiolas caíram num campo e foi uma correria danada. O balão saiu capotando, quase queimou, mas acabou se estabilizando e, como era uma noite sem vento, ele caiu na Ilha dos Macacos, dentro da represa Guarapiranga, no máximo uns 5 quilômetros de onde ele subiu. Ele foi pego pelo finado Robertinho da turma do resgate, aquela dos festivais ao lado do Shopping Interlagos, e dias depois ele entregou a parte do cabresto que foi com o balão pro meu pai. Quando ele juntou as duas partes, a que ficou no campo e a que foi embora com o balão, era bem visível que a corda fora cortada com um estilete. Agora, quem fez isso, nunca a gente vai saber. Essa tragédia não machucou ninguém, mas acabou sendo o último balão solto pela primeira geração da Maria Preta e, de certa forma, também pela Figueira Grande. Como eu disse lá no começo, em 1997, a Figueira soltou o irmão gêmeo do Trufe Preta, mas já era outra época. O Milton já era vereador, não mexia mais com balões e parecia mesmo uma limpeza final de bancada. Provavelmente esse balão já estava lá parado por algum motivo, ele não quis dar para ninguém, já que todo o seu material, que não era pouca coisa, pouco depois dele se eleger vereador, ele deu para algumas turmas amigas. Outro balão que eles pegaram foi o trufe de 27 metros da turma do parque, do nosso querido e saudoso Ricardo Banha, que foi solto pela primeira vez em 1993 e foi o maior trufe de São Paulo na época. Mas você deve estar se perguntando, trufe de 27 metros, o maior? Pois é, naquela época era um modelo de balão que estava começando a aparecer. Ainda não era um balão muito popular e, pelo que eu fiquei sabendo, os primeiros moldes foram criados pelo pessoal da RWR, que era o Robertinho, o Wilson e o Reinaldo, uma turma lá da freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, que era bem criativa e eles manjavam muito de moldes. Além de criar esse modelo de trufe, eles também criaram a famosa lâmpada que soltaram em parceria com a Tubalão no Festival da União de 1991 e foi pega pela Figueira Grande. Eles também ficaram bastante conhecidos pelo primeiro balão a levar um temporizador como estupim nas esteiras, um trufe vermelho de 24 metros solto em 1991 de Mariporã. Tem muita gente que fala de controle remoto, mas na verdade era um temporizador a bateria. Este modelo de trufe aos poucos começou a se popularizar, e além da RWR, a Buque e Aperto também soltou um em 1991 e a Maria Preta, como disse antes, em 1993, ambos cortados no Hulk verde. Mas até 1993, estes eram os maiores. Nunca ninguém tinha solto um trufe acima de 24 metros. E este da turma do parque tinha um pouco mais de 27 metros e foi fogueteiro noturno. Mas na hora da soltura as coisas não deram muito certo. A boca caiu, sei lá o que aconteceu e o papel foi embora. Pegaram, soltaram de novo e na terceira soltura, que foi de manhã, este balão veio parar aqui na Zona Sul. Se não falha a memória, foi em 1996. Eu não estava nesse dia. Estavam o meu pai, o Bolinha, o César Gordo e o Tec. E eles pegaram o balão no meio do mato junto com uma galera. E no sorteio, uma outra turma ganhou. Eu já até vi uma postagem em comentários sobre isso, mas eu não lembro se foi no Facebook ou no YouTube. Caso alguém souber, comenta aí, porque eu não estava. E eu não lembro muito da história, mas lembro que nesta postagem, o rapaz que ganhou o balão no sorteio falou que lembrava que meu pai deu todo um suporte, carregando tudo para ele na chave azul que ele tinha, e a boca desse balão, até uns anos atrás, estava pendurada no salão de festas do Laércio Duas Rodas, que é outro amigo de anos, tanto meu quanto do meu pai. E ele tem um salãozinho de festas na casa dele e colocou a boca do balão presa no teto para segurar a iluminação de balada. O último balão pego por eles foi em 1998, uns 6 folhas da Turma da Colina, uma nova roupagem, digamos assim, da Turma do Resgate. Este balão, que tinha uma decoração inspirada no disco do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, caiu na rua de trás de casa, no meio da feira de domingo, e nem quero imaginar o sarará que foi. Eu sei que no sorteio ele ficou com meu pai, e o balão com meu pai, como já sabem, é chocadeira na certa, né?
Isso foi em 1998 e um ano depois que ele morreu, eu decidi consertar os rasgos e em 2007 soltamos, já como arte final, cheio de esteiras de papelão embaixo, já que ele estava bem fragilizado. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que ele teve umas 3 solturas depois. Já em 2013, depois de sair da arte final, eu até tentei voltar com a Maria Preta. Reuni uma galera legal, a gente soltou alguns balões, chegamos a fazer uma festinha de 30 anos da turma. O projeto era muito legal, eu ofereci uma boa estrutura para todos. Quem visitou a bancada que tinha na minha casa viu. Mas essa coisa de liderar turma de balão para mim não deu muito certo. É muita dor de cabeça para quem não tem paciência com nada como eu. É isso aí, essa foi a história que eu me lembro sobre uma das turmas que fizeram parte não só da minha, mas da história do mundo do balão, principalmente no sul da Zona Sul. A Maria Preta foi a primeira turma a soltar fogueteiros noturnos de grande porte, a organizar um festival beneficente, a ganhar uma boca de ouro, a ter um site e as primeiras redes sociais. Teve entrevista na Gazeta do Balão Impressa, que na época era considerado um grande reconhecimento e, acima de tudo, a ajudar a formação de muitas turmas da região. No auge da turma, o Tonhão começou a vender materiais em sua vidraçaria e a importância e influência que eles tiveram na formação de tantas turmas aqui da região foi imensa, já que além de vender tudo o que era preciso para fazer e soltar um balão, tanto o Tonhão quanto meu pai davam total assessoria indicando os melhores materiais, como fazer e como soltar os balões. A Maria Preta foi inspiração para muita gente que viveu nos anos de 1980 e 1990 aqui no sul da Zona Sul. Eu decidi fazer uma entrevista com a Maria Preta no começo de maio e procurei o Tonhão. E obviamente, como já imaginava, ele não quis muita conversa comigo. Já o meu xará, eu não sei se ele está vivo e também procurei o seu Marcelinho para falar e descobri que ele faleceu no ano passado. Então fica aqui os meus sentimentos ao Marcelinho filho e ao Márcio, que são meus amigos de infância, e a tia Edna, que era a esposa do seu Marcelinho, que acredito que também já deve ter partido pela idade. Também tentei contato com algumas pessoas da Maria Preta, mas obviamente por causa daquele vídeo que eu falei lá que eles não são ninguém, eles não estão muito afim de papo comigo. Mas quem assistiu aquele vídeo inteiro e não o trecho tendencioso que se espalhou por aí, lembra bem o porquê que eu falei aquilo. Foi errado, pois eu não deveria expor publicamente uma coisa pessoal, mas enfim, eu contei a minha história e não me arrependo de nada que eu falei. Mas a Maria Preta não é uma turma que não é ninguém. Como eu disse, é uma turma de muita importância na história de todos nós e principalmente na minha história. Eu cresci lá dentro, vi tudo de perto e mesmo não sendo muito amado por todos pela forma que eu sempre fui de falar o que eu penso, o pouco que eu tive de experiência com balões grandes na minha adolescência foram lá dentro, colando varetas em cometas, colando cintas de cintamento e tirando fotos ou filmando os balões, para até depois conhecer o Bolinha na escola e começarmos a fazer os nossos primeiros balões. Foi uma fase bem legal, onde nos tornamos praticamente irmãos e dizem que o Bolinha era mais filho do meu pai do que eu. É isso aí, essa é a história que eu lembro, mas tenho certeza que os principais momentos dessa turma tão importante na formação de tantas outras aqui no sul da Zona Sul foram lembrados e agora eternizados nesse papo de bancada. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e semana que vem a gente tem um encontro marcado sempre às quintas-feiras e às 8h30 da noite em mais um papo de bancada. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!